que 4 homens, diferentes de todos que estavam ali, e muito mais do que levarem uma necessidade, porque a Bíblia mostra que eles levaram esse paralítico, mas com certeza ali haviam muitas necessidades. As pessoas estavam ali, e boa parte das pessoas, na verdade a maioria, ia procurar Jesus por causa de uma necessidade. Tirando os curiosos e tirando aqueles que eram pagos pelo governo, eram induzidos pelo governo e pela religião para pegar Jesus, saber o que ele estava fazendo, por que ele atraía tanta gente, por que ele causava esse alvoroço, mas boa parte, a maioria, estava por causa das suas necessidades. Mas esse texto nos ensina algo muito precioso que eu queria compartilhar com você. Que diante das nossas necessidades, porque não só eles, nós também temos necessidades. Cada um de nós aqui temos as nossas necessidades em vários níveis e ordens. Cada um de nós. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela nos convida a viver uma vida não baseado, não motivado, não empurrado, não somente por causa das necessidades ou pelas necessidades, mas através de uma visão. E que visão? A visão de Deus. Porque a visão de Deus estava ali. E que muitos ali, alguns, não muitos, mas alguns, estavam para pegar Jesus. Tanto que questionaram a atitude dele de perdoar pecados. Estavam blasfemando, estavam dizendo que ele estava blasfemando, estavam dizendo que ele estava debochando ou usando a religião, a fé, para alguma coisa que não era aceitável, blasfêmia. Mas existia um outro grupo que viram tudo que Jesus fez e puderam glorificar a Deus. Mas dentro disso tudo, irmãos, se destaca ali 4 homens que, mesmo com suas necessidades, eles conseguiram alcançar o que foram buscar, porque eles não levaram só a necessidades, eles tinham uma visão. O que é visão? A visão, ela nos projeta além das necessidades. A visão nos projeta além das impossibilidades. Visão, queridos, é o futuro. Visão é amanhã, segunda-feira. Visão é quarta-feira. O dia que você tem que resolver um problema, uma situação. O dia que alguma coisa que você está enfrentando. E a visão, ela é esse futuro. E essa visão, ela precisa estar atrelada ao propósito de Deus. E qual era o propósito de Deus ali, irmãos? Qual era o propósito de Deus? Jesus chega ali e o texto vai dizer: e o poder do Senhor para curar estava sobre Jesus. Essa era a visão de Deus. E como eu posso permitir ou trazer ou incorporar a minha vida com as minhas necessidades, mas estabelecer a visão de Deus, porque é na visão de Deus que a nossa visão se estabelece. A visão de Deus era curar. O nome de Jesus ali estava encorpado com o poder de Deus. Essa era a visão de Deus. E aqueles homens puderam pegar a necessidade deles, e não só com necessidade, poderiam chegar ali, pegar aquele homem numa maca, jogar no meio, colocar ele no chão, causar uma sensibilidade nas pessoas, uma comoção. Alguém gritar: não está vendo aqui, vocês todos estão de pé, ele nem pode ficar de pé porque as pernas deles não têm mais comando. Poderiam usar aquela necessidade para chamar a atenção de Jesus. Poderiam usar aquela necessidade para comover a multidão, abrir um espaço. Mas diferente, eles nos ensinam que eles tinham uma visão. E essa visão precisa estar, repito, alinhada com a visão de Deus. Eu não sei qual é a visão que você tem tido da sua vida. Aquilo que você tem pensado sobre Deus. Aquilo que te falaram de Deus. Ou aquilo que tem sido estabelecido no seu coração. Mas lembre-se, diante da visão da sua vida, das suas necessidades, você precisa, e eu também, alinharmos a visão do próprio Deus. Aqueles homens precisavam decidir. Se nós vamos chegar aqui só com a necessidade, ou se nós vamos chegar aqui com uma visão. A visão, como disse, é o futuro. É o amanhã que você sonha, é o amanhã que você deseja. É o amanhã que você, muitas das vezes, é pego debaixo de um pessimismo.
É uma manhã que talvez para você, alguém está dizendo que está ainda muito incerto. Mas se você alinhar ele ao propósito de Deus, isso será diferente. Por quê, pastor? Porque você tem a visão de Deus revelada na sua palavra. Você está numa igreja onde a palavra de Deus é pregada de maneira séria e a visão de Deus aqui é passada a você. Pegue a sua vida e alinhe a palavra, alinhe a visão de Deus. Porque assim como aqueles homens puderam não só chegar diante de Jesus com uma necessidade, mas também com uma visão. Deus não ignora, Deus não desrespeita, Deus não mostra insensibilidade com as nossas necessidades. Mas se você quer saber, o que move o coração de Deus é a visão que você tem sobre Ele. As necessidades têm tirado de muitas pessoas a visão. E as pessoas, diante das suas necessidades, têm se colocado como coitadinhas, como não merecidas, como não amadas, como não posso, não mereço, eu tenho esse problema, eu tenho aquela situação, eu vim dessa família, eu vim dessa linhagem, e começamos a apresentar diante de Deus um monte de realidades que nós vamos concluindo ao longo da vida. E Deus espera que você, assim como eles, possa apresentar aquilo que está no teu coração, a visão, porque o poder de Deus para curar não ficou em Cafarnaum. O poder de Deus para curar está aqui nessa noite. O poder de Deus não mudou. O nome de Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Agora, a visão sua, quando junta, quando alinhada à visão de Deus, faz toda a diferença. Como, pastor? Eu posso identificar, como eu posso aferir, como eu posso perceber que a minha visão está alinhada à visão de Deus? Simples demais, irmãos. O texto que está aí, você pode ler e acompanhar, eu vou só lembrar. O versículo 18 e o versículo 19 mostra isso. Preste atenção. A Bíblia diz que tinha muita gente lá. Muita gente. Porta fechada de gente. Gente para tudo que é lado. A Bíblia não mostra as dimensões da casa, mas ela estava cheia. Uma multidão dentro daquela casa. Mas aqueles homens, por terem uma visão, muito mais do que entrar numa casa, muito mais do que estar no meio de pessoas que estão buscando soluções, buscando direção, buscando cura, buscando consolo, buscando força, buscando paz. A Bíblia diz no versículo 18, que eles chegaram ali, mas não chegaram de qualquer maneira. Havia uma visão, nós precisamos colocar diante de Jesus. Não é em qualquer lugar, não é em qualquer um. Precisamos colocá-lo diante de Jesus. E o verso 19 diz, diante dele. Aqueles homens tinham uma visão, porque quem não tem visão, escute isso, querido. Quem não tem visão, qualquer caminho serve. Quem não tem visão, qualquer porta eu entro. Quem não tem visão, qualquer palavra vale. Mas quando eu alinho a minha vida, a minha visão de vida, a visão de Deus, eu passo a ser muito criterioso. E a partir de agora, não é qualquer caminho, não é qualquer palavra, não é qualquer um, é Jesus. A direção de Deus é essa, Jesus. Então eu vou colocar diante de Jesus, porque pessoas que têm visão, elas têm foco. E esse é um aspecto fundamental para que você alinhe a sua vida espiritual. Quando eu sei que a minha visão, pastor de vida, está alinhada à visão de Deus, quando você tem foco. Quando você não é levado, como diz Paulo, ao redor. Um joga para cá, um joga para lá, um joga para cá, um joga para... Não. Eu tenho um foco, eu tenho um alvo. Eu sei quem eu estou buscando, eu sei quem é Jesus. Aqueles homens foram ali com um foco. Nós precisamos colocar o nosso amigo diante de Jesus. Nessa noite, esse é o foco. Colocar você não diante da nova vida, mas colocar você diante de Jesus. Essa é a solução. A nova vida só é nova vida porque ela está diante de Jesus. Amém, irmãos? Ela está diante de Jesus. E a visão, ela estabelece isso no seu coração. E aqui está um aspecto importante. Pessoas de visão fazem da dificuldade uma oportunidade. Havia uma dificuldade ali. Qual era a dificuldade? Uma multidão.
Gente obesa. Outra dificuldade. Eu não sei o tamanho daquele homem, mas ele era um homem. Imagina se ele fosse um homem. Quantos quilos você acha que tem o pastor André Nunes? Marcelo, você que... 100. Imagine se aquele homem era o pastor André Nunes. 100 quilos, irmãos. É ou não é uma dificuldade? E era uma maca. E não era... os meios não eram como os nossos. Estavam lá, cada um segurando de uma ponta a outra. Certamente aquele, antigamente chamado de padiola, aqueles 4 bracinhos, e um pano ou uma pele de animal ali no meio, ou uma madeira, alguma coisa, para que pudesse colocar o doente. Era uma dificuldade. Mas pessoas de visão fazem da dificuldade uma oportunidade. Eles olham e dizem, está difícil. Está difícil. Ninguém está negando que está fácil. Ninguém está aqui para pintar um quadro bonito. Não, está difícil. É verdade. Mas as dificuldades precisam ser encontradas por nós, não como obstáculos, mas como oportunidades. Aqueles homens olharam e disseram, é verdade, está difícil, mas é uma excelente oportunidade de termos uma experiência com Deus. Eu não sei qual o tamanho da tua dificuldade, qual o nome dela, mas escute isso, você está diante, muito mais do que uma dificuldade, você está diante de uma oportunidade de ter uma experiência com Deus. Amém, querido? Uma experiência com Deus. Essa é uma noite onde você pode sair daqui e dizer, eu tive uma experiência com Deus. Esse é um aspecto maravilhoso. Eles olham aquela dificuldade, poderiam voltar. Quem não tem visão, chega diante da dificuldade e diz, o que voltou? Não deu, você não sabe. Olha o tamanho dele. Tinha muita gente. Ninguém se sensibilizou. Ninguém disse, pode passar. Pedimos licença, por favor. Gritamos, nada aconteceu. A gente teve que voltar. Mas eles olham e entendem que aquilo era uma oportunidade. Outra coisa importante, destacar para você, é que pessoas de visão fazem dos negativos um degrau para você subir. Um degrau para subir. Entenda, a visão, irmãos, ela vai abrindo os caminhos que não existem. Quem está ouvindo, diga amém aí. A visão de Deus, alinhada à sua visão, a minha visão, a nossa, alinhada à visão de Deus, fazem com que os caminhos que não existem passem a existir. Deus chama a existência as coisas que não existem. Não tinha nenhuma placa na entrada daquela casa dizendo, se não der por baixo, vai por cima. Não havia nenhuma placa dizendo, tem 2 teiras do lado esquerdo, oeste, noroeste, que está meio que aberto, é um alçapão, pode ter por ali. Não. Mas alguém que tem visão, além de ultrapassar a dificuldade, não ignora a dificuldade, não ignora. Porque se ignorasse, voltavam, não ignoram. Eles continuam com aquele homem nos braços. Mas encontram isso o quê? Um negativo, mas aquele negativo se torna um degrau. Ei, não tem como chegar por baixo, mas não tem ninguém em cima. Alguém de visão, querido, recebe de Deus estratégias. Deus nos dá estratégias. Deus nos dá direções. Escute, Deus é um Deus que nos dá direção. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Deus tem direção para a sua vida. Não se permita viver desorientado. Não se permita viver na mão das necessidades, na mão dos problemas. Você está nas mãos de Deus. O texto diz que não achando por onde introduzi-lo. O texto bíblico diz isso. E não achando por onde introduzi-lo, poderiam voltar. Mas porque tinham visão, aquilo se tornou um degrau. Opa, vamos subir no telhado. Queridos, nenhum de nós passa por essa vida sem encontrar negativos. Nenhum de nós passa pela vida, pela família, pelo casamento, pela criação dos filhos, pelo trabalho, pela vida social, pela vida física. E não encontra negativos. Todos nós o encontramos. E pode estar certo, se você não encontrou, ele vai encontrar você. Essa é uma realidade.
Eles fazem parte do processo. Só que nós precisamos aprender algo muito importante que você já sabe, estou lembrando. Pessoas de visão fazem dos negativos positivos para continuar. Ei, os negativos que hoje estão diante de você não é um sinal, volta, acabou, já era, não. É um sinal, vamos em frente, porque Jesus está presente. Vamos em frente, porque Ele está na minha vida. Permita entender que aquela casa pode ser você. E se Jesus está em você, os negativos, eles existem. Jesus nunca deixou uma mensagem triunfalista de que, uma vez estando com Ele e o Espírito morando em nós, só vamos ter positivos. Não. Os negativos vêm. Pneu do carro fura, irmão. É verdade. A mulher continua tendo TPM. As crianças, às vezes, não querem tomar banho. É verdade, irmãos. Tem hora que o dinheiro aperta. Tem hora que ninguém cumprimenta você. Tem hora que as emoções ficam doidas. E ainda vem um enviado do inferno dizer: tem um demônio atrás de você. E não é nada. Às vezes uma taxa hormonal sua baixou. A vitamina D, você não vai para o sol, a vitamina D baixou. Aí você deu uma crise lá no teu organismo e falam que é demônio e você acredita. É verdade, irmãos. Uma irmã lá da igreja lá, falando: pastor, a nossa irmã, isso e tal. Ela, pastor, não está pura não. É mesmo, não está pura não. Não está pura, só tem que ir lá. Mas eu tenho que ir. Por que eu tenho que ir? Porque ela não está pura, mas eu não sou purificador. Eu tenho cara de purificador. Aí tá bom, fomos lá. A irmã mal-estar, cabeça girando e tonta e tal. Aí ora por ela: pastor, não vai repreender? Repreender o quê, irmãos? Ela está tonta, com mal-estar. Aí eu perguntei: minha irmã, quanto tempo faz que você não vai ao médico? Pastor, nem lembro. Olha bem, irmãos. Quanto tempo faz, irmãos, que você não faz um hemograma? O que é isso, pastor? Irmãos, nós juntamos, pagamos um hemograma para ela. Estava tudo desregulado, irmãos. Ela tomou umas 2 ou 3 vitaminas. Não teve oração forte, não. Oramos. Ela continuou a mesma coisa. Tomou umas vitaminas. Botamos ela para pegar sol, sabe? Pegar sol. E falei: meu irmão, para completar, vai ver um filme de comédia, vai rir um pouquinho. Aí ela falou assim: pastor, tá dando um filme não, um teatro, o Paulinho Gogó. Não, esse cara aí, ele é meio... Cuidado. Eu gosto dele, mas ele usa umas expressões meio obscenas. Às vezes ele se empolga. Aí eu falei: não, irmão, calma, Paulinho Gogó por enquanto não. Calma, já está melhorando. Irmãos, de verdade, não estou contando história não, irmão, de verdade. Essa irmã, o médico falou que se ela demorasse mais um pouco, ela ia ter algumas convulsões, algumas coisas lá que eu não sei tecnicamente falando, mas com deficiência de vitamina C e D. O problema dela era só esse. E o enviado do inferno falou que era o diabo. Não tinha diabo nenhum, irmãos. Diabo nenhum. Então, você precisa da direção de Deus. A direção de Deus. Perceber. Esses homens, por terem visão, eles entenderam que aqueles negativos era uma oportunidade para continuar. Eu não sei qual é o seu negativo. Ele não é fácil, mas escute, aqueles homens olharam e disseram: nós vamos continuar. E quando eles continuaram, irmãos, eles se depararam com Jesus. Entenda, o texto começa dizendo que o poder de Deus estava sobre ele para curar. Ok. Aqueles homens entram ali e por terem a visão dele disseram: nós precisamos encontrar Jesus. Quando eles abrem o telhado, irmãos, e perceba o texto bíblico diz assim, que eles abrem o telhado, não é por abrir, não é por ir, não. Eles abriram o telhado e o texto é claríssimo em dizer: saberem ele onde estava Jesus. Não é sair abrindo, joga ele lá, não.
A gente não vai sair abrindo e jogar, não. Vamos abrir, precisamos saber qual cômodo que está Jesus, qual parte, pé da porta, na janela, no canto direito, no canto esquerdo, onde ele está, porque o que importa aqui é abrir para encontrar Jesus. Essa é a visão. Jesus é a visão de Deus para a sua vida. Jesus é a solução de Deus para a sua família. Jesus é a solução de Deus para o seu casamento. Jesus é a solução de Deus para que você não se enterre em depressões, em melancolia. Jesus é a solução de Deus, é a libertação de Deus, é a resposta de Deus, é o consolo de Deus, é a graça de Deus. Jesus. Então um culto como esse, irmãos, nada mais é do que abrir o telhado e dizer: ei, aqui está Jesus, busque a Ele, creia nele, se entrega para Ele. Se você está longe dele, hoje é o dia de você dizer: acabou, eu não vou mais viver longe, eu me aproximo e hoje me renovo na presença dele. Aqueles homens disseram: não, abre, mas abre onde Ele está. Porque quando você tem visão, você agora não está mais sozinho. Escute, aqueles 4 homens não estavam ali sozinhos, porque pessoas de visão, elas se tornam parceiras de Jesus. Parceira de Jesus. Queridão, não tenha dúvida, Deus é o maior interessado que a sua família seja abençoada. Deus é o maior interessado que o seu filho seja uma bênção. Deus é o maior interessado que você levante sua cabeça e saia dessa vida, às vezes, só de derrota. Deus é o maior interessado. Mas é muito importante você entender que Deus era o maior interessado que aquele homem fosse curado. Mas quando se encontra alguém de visão, se tornam parceiros de Deus. Deus quer que você entenda que Ele quer se aliar a você, para vocês serem um parceiro na sua casa, um parceiro na sua própria vida, um parceiro no seu chamado, um parceiro no seu trabalho, um parceiro lá na sua faculdade, na sua universidade. Parceiro. Aqueles homens, irmãos, estavam ali, e por terem visão, o texto no versículo 20 diz assim: olha bem, quando eles descem a maca pelo buraco no telhado, tiram a telha, baixam a maca, a palavra de Jesus foi a seguinte: e vendo-lhes a fé. É interessante que, vamos lá, pensa comigo aqui. Quem é que tinha uma necessidade ali? Era um homem. Quem era paralítico ali? Um homem. Um homem era o paralítico. Jesus não responde às nossas necessidades. Jesus responde à nossa visão. Porque quando você tem visão, a primeira coisa que salta de você é a fé, é a confiança. E sem fé é impossível agradar a Deus. Se sem fé é impossível agradar a Deus, com fé você faz Deus feliz, você faz Deus ser seu parceiro. Quando, veja bem, irmãos, não eram só os 4 ali, o paralítico e Jesus. O texto diz, uma multidão. Mas Jesus só viu fé nos 4, irmãos. Por que viu neles, queridos? Porque eles se dispuseram a alinhar a vida, a necessidade deles, a visão de Deus. Qual era a visão de Deus? O poder do Senhor está sobre ele para curar. Nós temos uma necessidade. Não vamos ficar reclamando da necessidade. Vamos agora estabelecer uma visão baseada na visão de Deus. E quando isso se junta, você se torna um parceiro de Jesus. E vendo-lhes a fé daqueles homens, fizeram com que Jesus, irmãos, os destacasse diante daquela multidão. Jesus, num primeiro momento, ele poderia dizer: eita, quanto tempo você está assim? Deve ser difícil, né? Quanto tempo você não anda? Nossa, suas pernas, ou você não sabe. Jesus poderia se condoer. Jesus poderia se sensibilizar. Jesus não olhou para o paralítico. Jesus olhou para os 4, vendo-lhes a fé. Vendo-lhes a fé. Quando você alinha a sua vida, a visão de Deus,
você estabelece uma visão baseada na visão de Deus. Isso torna de você um parceiro de Jesus. Deus tem muita obra para fazer, querido, nessa terra. Deus tem muito paralítico para andar, não só fisicamente. Deus tem pessoas para restaurar. Deus tem jovens para trazer de volta. Deus tem crianças para resgatar. Deus tem casamentos para curar. Mas Ele precisa de parceiros. Homens e mulheres que, uma vez entendendo que Jesus está presente, vão se aliar a Ele e vendo-lhes a fé. O que nós revelamos diante das impossibilidades revela o que realmente vamos receber. Quem ouviu, diga amém aí. Vou repetir para você. O que revelamos diante das impossibilidades revela o que realmente vamos receber. O que é que aqueles homens revelaram diante das impossibilidades? Fé. O que é que eles receberam? Vitória. O que revelamos diante das impossibilidades revela o que realmente vamos receber. Então hoje, assuma hoje, definitivamente, uma visão de Deus na sua própria vida. Eu dei aqui um aspecto de uma visão macro de Deus. Eu dei o aspecto da cura, do Deus que restaura a saúde, do Deus que tira as doenças, enfermidades físicas, emocionais e espirituais. Mas existe uma visão macro, biblicamente falando, que quando você vai conhecendo, a sua vida vai se alinhando à visão de Deus. Isso se chama no Novo Testamento propósito. Você viverá debaixo do propósito de Deus. Certamente não viverá de um lado para o outro. Chamaram para o culto, eu vou. Chamaram para o outro lado, eu vou também. Eu vou para cá, vou para cá. Não. Eu tenho que saber onde é que Jesus está e onde Ele quer que eu esteja. E aqueles homens, irmãos, eles estabelecem isso, se tornam parceiros de Jesus. Mas o texto continua. O texto diz que Jesus não vê a necessidade, Jesus vê a visão deles, e a visão deles estabelecida pela fé. Jesus olha para aquele homem e diz: os teus pecados estão perdoados. O povo ficou doido. Porque quando você alinha a sua visão à visão de Deus, você se torna um parceiro de Jesus. E quando você se torna um parceiro de Jesus, uma atitude que não pode faltar se chama dependência de Deus. O que é depender de Deus, pastor? É deixar Deus fazer do jeito dele. Não basta eu ter a minha visão alinhada à visão de Deus. Eu preciso deixar que Deus faça do jeito dele. Qual era o jeito da maioria ali? Que ele fosse curado rapidamente. Talvez um daqueles 4 ali estavam dentro dele dizendo: que coisa estranha. A gente trouxe um cara deitado numa maca, o cara fala de perdão. Ainda levou o julgamento dos escribas e fariseus. Mas aqueles homens ficaram quietinhos. Aqueles homens não entraram na pilha dos enviados do mal que estão perto de nós em muitos momentos. E ficam falando: perdoar pecado, você está vendo? Você foi para a igreja, está vendo? Resolveu, está vendo? Foi para a igreja, eu te falei. E os amigos, os colegas, a imprensa está falando e debochando de Jesus, de Deus, da palavra. E eu e você precisamos aprender algo tão básico que eu quero te lembrar. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer do jeito dele. Deixa Deus fazer, querido. Talvez para você, para mim, para os 4, era levantar ele de imediato. Oh, que fé, abriu o telhado, levanta. Mas Deus, irmãos, é um Deus de prioridade. Deus tem um meio, uma forma de trabalhar. Deus costuma trabalhar de dentro para fora. Deus não precisa impressionar ninguém. Deus não precisa provar nada para ninguém. Jesus não estava ali para provar nada para ninguém. Jesus estava ali para cumprir o propósito de Deus. E o propósito de Deus, a priori, era libertar o homem dos pecados que realmente o separavam de Deus. O que separa o homem de Deus não são as doenças, a paralisia, a dor de cabeça, mas é o pecado. Porque tem muita gente com a saúde 150% top e está longe de Deus. Longe.
Então, a prioridade de Deus na sua vida está dentro de você. Antes de Jesus fazer com que aquele homem levantasse daquela maca, Jesus precisava primeiro libertar aquele homem da culpa, do peso. A religião era muito pesada. A religião, o sistema, costume, tradições, era algo pesado naquele tempo. Hoje nem tanto, mas naquele tempo era muito. Quando você lê o Novo Testamento e o Antigo Testamento, você percebe claramente as pessoas tendo um discernimento que se alguém está doente, é porque tem pecado, é porque tem maldição, é porque cometeu muita coisa errada, está pagando pelos pecados, está pagando por isso. E aquele homem possivelmente ouviu, não uma vez, mas várias vezes: você está assim sem andar, isso é maldição, isso é pecado, você errou, olha, te falei, olha, tu aprontou, hein? Rapaz, tu não era mole, para estar assim, tu deve ser bicho ruim. Ele ouviu muita coisa. E Jesus chega e diz: os teus pecados estão perdoados. Jesus chega e diz: eu aceito você, eu recebo você, eu me aproximo de você. Porque muito mais do que resolver as nossas necessidades, Deus quer se aproximar de nós. Muitas pessoas, irmãos, tiveram as suas necessidades supridas, mas suas estão longe de Deus. Quantos já não foram curados, libertos, restaurados, passaram pelo batismo e estão longe de Deus? E Jesus ali deixa uma mensagem clara: olha, eu vim aqui para dizer para você, homem, que eu quero me aproximar de você muito mais do que curar a sua perna. Só que aqueles homens estavam ali, os enviados do mal, dizendo: quem é esse que perdoa pecados? Esse Jesus era fera demais. Era não, é. Jesus, guarde isso. Jesus é fera. Jesus é fera. Ele olha para ele: ah, irmão, eu queria estar ali, irmão. Ele olha para os caras: vocês são fracos mesmo. Qual é a mais fácil, cara? O que vocês é dificuldade, para mim é coisa fácil. Qual é a mais fácil? Perdoar pecado ou levantar o paralítico? Vocês são tudo trouxa. Muito fraco, muito, estou usando o meu aqui, mas muito fraco. Jesus olha: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus é fera, irmãos. Jesus é fera. As suas necessidades não são nada diante do poder de Jesus. Mas eu preciso te dizer isso claramente: a prioridade dele é você. A prioridade dele é aproximar você. Ele vai ajudar você a resolver situações, necessidades. Mas escute, a prioridade é você. A prioridade é você. Por isso que nós, na Igreja Nova Vida, Família da Fé, como disse o pastor André aqui, amamos as pessoas que visitam a igreja. Somos apaixonados por você. Aplaudimos de pé, porque você é a razão dessa igreja existir. Você é a razão de toda essa estrutura. Você é a razão do ministério dos pastores dessa igreja. Você é a razão. A sua vida. Jesus não veio para impressionar, irmãos. Jesus não veio curar para que as pessoas dissessem: ele cura, ele faz. Não, Jesus veio para libertar o homem do pecado. Eu vim buscar e salvar o que havia se perdido. Ele deixou isso claro. Ele poderia dizer: eu vim buscar e salvar, mas curar, restaurar. Não. Irmãos, isso é efeito colateral. A prioridade é você. Deus se amarra na tua. É verdade. Deus olha para você e fala assim: gostei dela, gostei dele. Sério. Olha para quem está do teu lado. Só olha, não fala não, nem aperta a mão não, mas só olha. Olha só. Tá vendo aí? Deus é amarrado nessa pessoa. Deus é fã dela. É verdade. É verdade, querido. Deus é seu fã. Ele olha para você e diz: ei, eu não quero te perder. Eu não quero te ver longe. Eu não quero te ver distante. Eu quero te ver perto. Irmãos, se Jesus curasse aquele homem de imediato, aquele homem ia sair com a sua maca e talvez nunca mais voltasse. Mas Jesus, muito mais do que tocar nas pernas dele, Jesus quis tocar no coração, na alma, na vida, na
essência. Como diz o sábio Salomão, é do coração que procedem as fontes da vida. E Jesus toca no coração dele. Jesus toca nele e diz: olha, os teus pecados estão perdoados. Sabe aqueles impostores, aqueles que disseram que tinha maldição, problema? Fica tudo com eles. A partir de mim, em mim, você está livre. Perdão de pecados é a possibilidade da ligação do homem com Deus. E Jesus disse isso para ele. Diz para você, você que está em casa, aonde você estiver, aonde você ouvir essa palavra, Deus diz que em Cristo Ele perdoa todos os teus pecados. Mas eu preciso te dizer que isso não é alguma coisa que cai de paraquedas. Visão fala de foco. Nós vamos colocar diante de Jesus, vamos abrir a telha onde está Jesus. Jesus é a resposta. Jesus é a possibilidade de uma vida melhor. Jesus é a possibilidade para que você não viva só baseado nas suas necessidades, mas por visão. Porque as necessidades, elas nos colocam diante de impossibilidades, mas quando nós temos visão, as impossibilidades se tornam possibilidades de um milagre de Deus. Amém? Eu queria orar por você agora. Queria que você ficasse de pé no nome de Jesus. Convido você nessa noite a ter uma visão dele, a crer no amor incondicional dele. Talvez essa palavra foi só para você. E Deus faz isso, viu? Aqui tem umas 300, não sei. Vamos botar aí, temos 400 pessoas aqui. Eu acredito, irmãos, que Deus possa ter me trazido aqui para falar só com você. Só com você. Porque Ele é amarrado em você. E as necessidades estão te empurrando para tantos caminhos e portas. Você entra por uma porta, vai para outra e falam isso, falam aquilo. Você compra, você paga, você vai e volta. Mas hoje Jesus está dizendo: ei, é de graça. A salvação em Cristo é pela graça. De graça recebei, de graça dai. Não é o que você paga, mas é o que você crê. É o que você crê. Aqueles homens não pagaram nada a Jesus e nem precisavam. Porque o que Ele faz, irmão, não tem dinheiro do mundo que pague. Por que não tem, pastor? Porque o que precisar ser pago, Ele já pagou. Nós celebramos a ceia aqui. A ceia é o testemunho mais claro de que tudo já foi pago. Já foi pago. O que precisa acontecer agora é você acreditar, se render ao amor de Deus, à graça de Deus, realinhar a sua vida, a sua visão, a visão de Deus, alinhar o seu casamento, sua família, a visão de Deus, alinhar a sua vida pessoal, a visão de Deus. Isso fará toda a diferença. Cubra sua cabeça nesse momento, em nome de Jesus. Eu queria fazer 2 orações aqui, antes de passar a palavra ao pastor. A primeira é com você que, mesmo estando com Jesus, na casa de Deus, morada do Espírito Santo, as necessidades têm feito você desanimar, ficar prostrado, questionar Deus, o amor dele, questionar o chamado dele para você. Eu quero orar por você que já está na casa, por você que por alguma razão perdeu a visão. Deus restaura isso na tua vida nessa noite. Se a palavra falou, o teu eu queria que você pudesse colocar a mão no teu coração, em nome de Jesus, e você crer de verdade que o nosso Deus é um Deus de restauração, é um Deus que faz tantas quantas forem necessárias vezes para reaproximar você, para trazer você para perto. Você estava se distanciando, isso começa a vir menos cultos, vem um mês, não vem outro, vem um culto, não vem outro, está chato o louvor. Ei, Deus está restaurando você, Deus está levantando você, Deus está curando você. Talvez as suas pernas não tenham mais aquela velocidade de buscar, de estar, de ouvir, de receber, mas hoje Ele te sara, mas começa por dentro, por dentro. Por isso que a mão no coração.
Espírito Santo, essa obra é o Senhor quem faz. Tu és especialista no interior do homem. Tu és aquele que entra, e quando a palavra viva que separa alma e espírito, juntas e medulas, une-se ao teu poder, algo acontece como já está acontecendo. Filhos e filhas estão voltando, redirecionando sua vida à visão do Senhor. Estão redirecionando o seu coração. Tudo aquilo que estava batendo, deprimindo, angustiando, distanciando, Senhor, em nome de Jesus. Em o nome de Jesus, eu oro e creio que o Senhor está fazendo, operando, trazendo para perto, em o nome de Jesus. Todos ainda de olhos fechados comigo, orando. Continue orando, porque eu quero orar por você agora, que quer colocar sua vida diante de Jesus. O texto repetiu algumas vezes: vamos colocá-lo diante de Jesus. E hoje, mais do que estar numa igreja que já é maravilhoso, é você estar diante de Jesus. Porque você vai sair daqui do santuário para sua casa, mas você pode levar Jesus com você. A igreja física você não leva não, mas você leva Jesus. Mas é preciso que você tome uma decisão. Aqueles 4 homens decidiram: nós não vamos àquela casa onde Jesus está só, nós vamos estar diante dele. Por isso a minha oração por você que ainda não fez isso, se é o seu caso. Se você ainda não disse: pastor, eu nunca pronunciei, eu nunca me identifiquei como alguém que quer Jesus, é você que eu quero orar. E todos estão comigo orando, e eu queria orar com você, por você, aonde você está agora. Basta que você levante uma das suas mãos, e com a sua mão levantada você vai dizer: pastor, ora por mim, porque eu quero ter a minha vida diante de Jesus. Eu quero ter a minha vida diante de Jesus. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero entregar a minha vida a Ele. Amém? Tem uma jovem lá atrás, um rapaz, uma jovem aqui também, em nome de Jesus. Isso, não perca essa oportunidade. Ouça, não perca essa noite onde Jesus está falando com você. Amém? Lá em cima também na galeria, você que levantou a sua mão, querido, em nome de Jesus, continue com a sua mão erguida agora. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Eu vejo cada uma dessas mãos levantadas agora, homens, jovens, mulheres que estão dizendo: eu coloco a minha vida hoje diante de Jesus. Eu não quero andar por aí, não. Eu entrego a minha vida a Jesus. E eu declaro essas vidas abençoadas, salvas, não por mim, mas por ti, porque é o Senhor quem está fazendo essa obra, em o nome de Jesus. Abençoa elas, Pai, porque essa é a decisão mais importante das suas vidas. Que alguém diga amém nessa noite. Você pode aplaudir ao Senhor por essas vidas que se entregam para Ele. Creia nisso, querido, creia nisso, de verdade. Pastorzão, olha só, ouça, você que em especial levantou a sua mão e disse: pastor, eu coloco a minha vida diante de Jesus. Eu preciso pedir um favor a você. Você não pode ir embora sem que você passe ali na sala do start. Você precisa ir lá e se identificar. Não tenha vergonha. Sabe por quê? Porque Deus é amarrado em você. Ainda que você não diga, mas escreva: eu hoje entreguei a minha vida a Jesus. Sabe por quê? Pastor, por que eu preciso fazer isso? Sabe por quê? Porque lá no céu, diante dos anjos, o teu nome é escrito no livro da vida. Se no céu não tem problema, ninguém tem vergonha, por que você vai ter aqui? Faz isso. Quando chega lá, diz: ó, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Quem é de Jesus, diga amém aí. Amém, glória a Deus.